A vitamina D age sobre diversos mecanismos para melhorar a sensibilidade insulínica. E um desses mecanismos é a promoção da transcrição do receptor de insulina. Então, ao promover a transcrição do receptor de insulina, aumenta a expressão desse receptor na superfície das células alvo periféricas, consequentemente melhorando a ação da insulina sobre esses tecidos, sobre essas células. Ela também modula o sistema de inflamação, o sistema de modulação da inflamação sistêmica, modulando o NF-kappa-beta, diminuindo a transcrição e a produção de citocinas. E ao diminuir a produção de citocinas, atuando como citoprotetor, diminuindo o risco de apoptose. Ao controlar os níveis intracelulares de cálcio, também promove um controle das citocinas inflamatórias e, consequentemente, também protegendo a célula novamente contra a apoptose induzida pelo excesso de citocinas celulares. Ela promove também o gene do PPAR-delta e essa substância age no metabolismo dos ácidos graxos, melhorando o metabolismo desses ácidos graxos, consequentemente reduzindo também um fator de indução de resistência insulínica, então, consequentemente, reduzindo a resistência insulínica. Né? Ao bloquear a produção de renina no sistema renina-angiotensina-aldosterona, diminui a produção de angiotensina 2, que é conhecida como indutor de resistência insulínica. Né? Ela bloqueia a tradução do sinal do receptor de insulina, né? E com isso ela bloqueia a ação da insulina sobre os tecidos periféricos, induzindo resistência. Então, mais um fator aí pelo qual a vitamina D age melhorando a sensibilidade insulínica. Ela também diminui a infiltração de gordura nas células musculares, o que também é ótimo, né, diminuindo o risco de síndrome metabólica, e diminui os níveis de paratormônio, que é conhecido por induzir resistência insulínica e também por aumentar o risco de pressão arterial elevada. Ela também atua nas células beta, né, também via NF-kappa-beta, diminuindo a produção de citocinas, que também levariam à apoptose dessas células beta celulares, dessas células beta pancreáticas. Né? Ela controla também os níveis de cálcio intracelular, dessa vez aqui já modulando a despolarização da membrana celular que leva à secreção de insulina. Então, uma forma de controlar a secreção de insulina, né, controlando os níveis de cálcio intracelular, também através de uma proteína chamada calbindina, que conecta, se acopla ao cálcio intracelular e faz o controle desses níveis intracelulares de cálcio. Ela atua promovendo a transcrição do gene da insulina per si, né, e aumentando a sua síntese, também uma outra ação da vitamina D na célula beta pancreática. Então, nós percebemos que as ações da vitamina D são amplas e variadas, e sempre levando a uma melhora do funcionamento celular. No caso aqui, a redução de resistência insulínica. A vitamina D está altamente ligada ao sistema imunológico e, por isso, ela promove o bloqueio da diferenciação de células dendríticas, a inibição da proliferação dos linfócitos, principalmente os linfócitos que possuem uma atividade mais pró-inflamatória, e também uma inibição da proliferação de células espumosas que estão relacionadas ao processo de aterosclerose per se. Com isso, ela gera uma redução da captação de colesterol pelos macrófagos e uma redução do processo aterosclerótico. Então é interessante que a vitamina D ela atua protegendo, diminuindo o risco das doenças que causam as doenças cardiovasculares, mas atua diretamente sobre as lesões que promovem essas alterações também. Então isso é bem interessante de frisar. E ela também promove uma aceleração do desenvolvimento de linfócitos T reguladores, que levam à resolução do processo inflamatório que é desejável. A inflamação ela é importante para o organismo, mas ela precisa ter início, meio e fim, que a gente chama de resolução nesse fim. E quando esse processo de resolução não acontece, e esse processo inflamatório começa a ciclar, né, ad eternum, isso é maléfico para o organismo. Isso vai levar a uma série de alterações que vai levar a diabetes mellitus tipo 2, síndrome metabólica, hipertensão arterial sistêmica, doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, doenças neurodegenerativas, doenças inflamatórias, autoimunes, né? Doenças inflamatórias crônicas, quadros demenciais, enfim, inclusive neoplasias. Então, é importante que haja esse quadro de resolução da inflamação, e a vitamina D ela é um dos agentes que atua nesse sentido.
vários estudos mostram que a melhora dos níveis de vitamina D resultam em redução de biomarcadores de inflamação sistêmica. Esse estudo é especificamente feito em pacientes com diabetes tipo 2, o que é altamente desejável, já que esse quadro de inflamação sistêmica está atrelado ao diabetes mellitus tipo 2 de uma forma muito intensa, de uma forma umbilical, tanto como causa quanto como efeito. Né? O quadro de inflamação sistêmica leva ao quadro de diabetes, de resistência insulínica, que também promove mais inflamação sistêmica, entrando no ciclo vicioso, que, se não for bloqueado, leva a consequências muito graves no futuro. Então, a vitamina D age reduzindo esses marcadores de inflamação sistêmica, o que, para nós, é altamente desejável, né? É um efeito importantíssimo dela. Ela também age bloqueando a transcrição do gene da renina. Então, olha que interessante, ela estimula a transcrição do gene da insulina, estimula a transcrição do gene do receptor de insulina, do PPAR-delta, que leva à diminuição de resistência insulínica. E aqui, mais uma vez, ela promove um efeito benéfico, que é a redução da transcrição da renina, diminuindo aquele efeito cascata do sistema renina-angiotensina-aldosterona, promovendo redução de pressão arterial. E além disso, né, como a gente pode até ver lá no slide atrás, quando a gente diminui a produção de angiotensina 2, também agimos reduzindo a resistência insulínica. Por quê? Porque quando ela se acopla ao receptor AT1, a gente vai ver aqui novamente, né? Quando ela se acopla ao receptor AT1, a angiotensina 2, ela promove um bloqueio do sinal, né, da transdução do sinal do receptor de insulina, gerando resistência insulínica. Então, quando acopla-se aqui, né, a angiotensina 2 ao receptor AT1, ele bloqueia o sinal do receptor de insulina, consequentemente levando à resistência insulínica. Então, mais um mecanismo pelo qual a vitamina D promove um benefício aí importante, exatamente ao bloquear esse sistema renina-angiotensina-aldosterona, diminuindo a pressão arterial sistêmica e, ao mesmo tempo, diminuindo a resistência insulínica. Os mecanismos pelos quais ela vai diminuir a pressão arterial sistêmica aqui são por redução da reabsorção de sódio e água, com redução da volemia sanguínea, né? E, ao mesmo tempo, pelo efeito direto da angiotensina 2, que é um efeito de vasoconstrição. Então, ela vai promover uma vasodilatação, ou melhor, vai diminuir o efeito vasoconstritor da angiotensina 2. Então, por esses dois mecanismos, redução de volemia por redução de absorção de sódio e água nos túbulos renais, que é promovida pela aldosterona, e redução do efeito de vasoconstrição. Além disso, vai também reduzir a resistência insulínica, que nós sabemos que a resistência insulínica por si gera também quadro de hipertensão arterial sistêmica, hiperativação do sistema renina-angiotensina reverso e retenção de fluidos, de líquido. Né? A própria insulina faz isso. Então, vocês entenderam que os mecanismos se intercomunicam, eles vão e voltam, são vias de mão dupla, e são interdependentes, integrados. É impressionante, né? Como a resistência insulínica leva a pressão arterial aumentada e a pressão arterial aumentada leva a resistência insulínica. Os mecanismos se conversam, porque eles estão envolvidos dentro de um mesmo meio. Por isso que a síndrome metabólica contempla tudo isso junto, né? Porque esses mecanismos não acontecem de forma isolada. Aqui esse slide mostra para vocês exatamente o dano que é a deficiência de vitamina D. Precisamos estar atentos para não deixar que nossos pacientes estejam deficientes em vitamina D. Então, antes de pensarmos em otimizar a vitamina D, precisamos pensar em não deixar que eles sejam deficientes, né? Por quê? A otimização da vitamina D promove benefício e a permissão de uma deficiência de vitamina D promove malefício. Então, quando nós melhoramos os níveis de vitamina D, deixamos de ter um obstáculo e passamos a ter um ajudante. Deixamos de ter um inimigo e passamos a ter um amigo. Então, o benefício é duplo, né? Então, a gente vê aqui que a deficiência de vitamina D leva a um quadro mais pró-inflamatório, a resistência insulínica, a dislipidemia, vai hiperativar o sistema renina-angiotensina, que vai aumentar mais ainda a resistência insulínica e vai levar também a um quadro de hipertensão, hipertrofia ventricular esquerda, né, uma alteração cardíaca e uma cardiopatia importante, vai levar a alterações renais, como proteinúria e glomerulosclerose. E todos esses efeitos em conjunto vão levar a uma deterioração renal progressiva, o que é altamente danoso para pacientes renais ou para pacientes que já estejam em risco de desenvolver doença renal. Como nós sabemos, as doenças renais são doenças altamente causadoras de alto risco para gerar doenças cardiovasculares. Precisamos ter muito cuidado com esses pacientes. Esse estudo aqui só mostra, né, o efeito regulador negativo da vitamina D sobre o sistema renina-angiotensina,
e, consequentemente, um efeito negativo dela sobre a hipertensão arterial. Negativo no sentido de inibir na hipertensão, não negativo no sentido de ser ruim, tá, pessoal? Então, aqui a gente vai ver que a vitamina D, ao diminuir a transcrição da renina, ela também vai promover uma redução de pressão arterial, o que é benéfico. E, ao mesmo tempo, né, através desse mecanismo, diminuir a resistência insulínica, né, pois a angiotensina contribui para a resistência insulínica. Então, olha que interessante, como a vitamina D atua de diversas formas aqui, né? Ela vai bloquear a produção de angiotensina ao bloquear a renina, diminuindo a pressão, diminuindo a resistência insulínica. Ela vai diminuir a ativação do NF-κ-beta, o que também promove resistência insulínica e promove a apoptose de células beta pancreáticas. E isso tudo vai gerar um efeito benéfico, né? Tanto na pressão arterial quanto na resistência insulínica. Esse gráfico aqui mostra como, né, a vitamina D em níveis mais elevados ela promove efeito de proteção. Então a gente vê aqui que em níveis acima de 80 nanomol por litro, o que corresponde a cerca de 35 nanogramas por ml, ela passa a ter um efeito protetor. Abaixo disso, ela é fator de risco, né? Não que a vitamina D seja fator de risco, mas a deficiência dela, né? Então, em níveis mais baixos, o indivíduo ele está em risco aumentado, em risco relativo aumentado para desenvolvimento de hipertensão arterial sistêmica. E em níveis acima de 35 nanograma por ml, que corresponde a 80 nanomol por litro, a vitamina D passa a ser protetora, né? Ela cruza aqui essa linha, né, do 1, que é o risco neutro, e ela passa a ser protetora. Por isso, precisamos almejar níveis de vitamina D mais elevados, não somente aqueles considerados normais no laboratório, né? Além disso, a vitamina D também inibe a proliferação de células musculares lisas vasculares, atuando diretamente sobre as doenças cardiovasculares, né? Diminuindo a obstrução vascular crônica. Ela atua estimulando a óxido nítrico sintase endotelial, né? Consequentemente estimulando a produção de óxido nítrico e promovendo vasodilatação, e também, através da modulação dos níveis extra e intracelulares de cálcio, atua também promovendo vasodilatação, como se fosse um bloqueador natural dos canais de cálcio. Só que nesse caso, diferente das medicações, ela só vai agir quando necessário. Então, vocês vão ver no próximo estudo, que eu acredito que é o próximo slide, né, mostrando que a vitamina D ela tem um efeito na pressão sanguínea, mas em pacientes que são hipertensos. Né? Ou seja, se eu der vitamina D para um paciente normotenso, ele não vai baixar a pressão. Agora, se eu der vitamina D e otimizar os níveis da vitamina D no paciente hipertenso, ela vai promover uma redução de nível pressórico, tanto diastólico quanto sistólico. É exatamente o que a gente deseja. É isso que esse estudo fala. E isso é muito interessante porque é um estudo de revisão sistemática e meta-análise que chega à conclusão muito clara aí do efeito benéfico da vitamina D sobre a pressão arterial. Aqui são recomendações, né? Embora as sociedades médicas recomendem níveis de 25 hidroxivitamina D até em torno de 20 ou 30, dependendo da sociedade, nós vemos aí pelos estudos que os níveis ideais aí têm que ser de preferência acima de 30, 40. Então a recomendação é que em pacientes, crianças e adolescentes, esses níveis de 25 hidroxivitamina D estejam em torno de 20 a 60 e em adultos em torno de 30 a 80 nanogramas por ml. E para se alcançar esses níveis, né, pela experiência clínica e por vários estudos que mostram isso, nós sabemos que precisamos de usar doses de até 5.000 unidades por dia em crianças, é claro que vai depender do peso, inicialmente uma dose de 200 unidades por quilo de peso até o peso de 25 quilos, onde vai ser alcançada a dose de 5.000 unidades. A partir daí, em crianças e adolescentes, 5.000 unidades por dia, e em adultos, de 7 a 10.000 unidades por dia é uma quantidade ideal, né, em uso contínuo diário para manter os níveis os níveis de 25-hidroxivitamina D nesse ideal, tá bom? E é claro, sempre com monitorização dos níveis de vitamina D, sempre com monitorização da função renal, né? Isso é importante, mas não tenham medo da vitamina D, pessoal. O mais comum é a deficiência. Atingir esses níveis tóxicos de vitamina D é quase impossível, é virtualmente impossível. Mas é claro, a gente sempre tem que ser cauteloso, o médico ele tem que ser hiper cauteloso. Então, precisamos sempre monitorar nossos pacientes, estar atentos à função renal deles, estarmos atentos aos níveis de 25-hidroxivitamina D.
Dentro desses níveis, até 100 nanogramas, até 150 nanogramas por ml, não existe relato de toxicidade. Existem estudos mostrando claramente, em forma de gráfico, que a toxicidade por vitamina D só começa a surgir em níveis em torno de 200 nanogramas por ml. Mas por questão de cautela excessiva, vamos pensar em 150 como um nível máximo. Não vamos chegar nisso, não precisamos. Estamos vendo ali que é entre 30 e 80, né, para adultos, 20 e 60 para crianças. Então, dessa forma, trabalharemos de forma segura, não permitiremos que a deficiência de vitamina D seja um fator de risco e deixaremos ela como um fator protetor. Deixaremos de ter um fator de risco, que seria a deficiência de vitamina D, e passaremos a ter nossos pacientes protegidos, né, como vocês viram ali, cruzou a linha do 1 ali, né, deixou de ser um nível baixo, aumentando o risco relativo de vitamina D, e passou a ter um nível mais alto, passando a ser um risco relativo menor do que a população que tem um nível de 35 ou menos. Ou seja, se nós podemos usar a vitamina D como aliada, como protetora dos nossos pacientes, por que deixarmos os pacientes deficientes sofrendo risco aí, desnecessário, né? E, né, por fim, só mostrar para vocês aqui como que a vitamina D ela vai, né, diminuir o risco das doenças metabólicas. Aqui a gente vê nessas duas meta-análises como diminui o risco de diabetes mellitus tipo 2 e síndrome metabólica. Então, não há muita dúvida quanto à questão científica, quanto ao embasamento das evidências em relação aos benefícios da vitamina D, tanto no diabetes mellitus tipo 2 quanto na hipertensão arterial sistêmica e também na profilaxia e prevenção dessas doenças, não só no tratamento. É claro que não é um fator único isolado, nunca vai ser, essas doenças são multifatoriais, mas ela com certeza é um grande aliado. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, que Deus os abençoe.